Caras alunas, prezados alunos, dando continuidade à nossa matéria relacionada a provas no processo de trabalho, vou aumentar um pouquinho a projeção para vocês verem melhor. Eu gostaria de retomar as nossas reflexões relacionadas a ônus da prova. E começando pelo fundamento do Instituto. É muito importante a gente entender por que existe esse Instituto. Normalmente a gente, quando fala de ônus da prova, a gente fala, o ônus da prova é de fulano, Beltrano, a gente já começa dizendo, mas para que a gente está discutindo isso? Qual é a importância do ônus da prova no contexto teórico aplicável ao prático? Bem, primeiramente a gente precisa entender esta importância sob duas perspectivas. A perspectiva das partes e as perspectivas de quem vai julgar. De quem vai julgar. Iniciando pela perspectiva de quem vai julgar, eu tenho que entrar aqui para mudar, mas iniciando sua perspectiva, aliás, vamos começar por sua perspectiva das partes, né, que foi a ordem aqui que eu estabeleci. A questão referente ao ônus da prova é relevante para saber qual parte tem o encargo, por isso que é um ônus, o dever, portanto, de provar um fato que seja relevante ao deslinde do processo. As partes, como nós sabemos, né, elas apresentam versões. Um diz X, outro diz Y, um diz X, o outro concorda com X, mas discorda dos efeitos jurídicos, mas no que se refere a fatos, que é o que precisa ser provado, porque vimos que o direito, em tese, não precisa ser provado, no que se refere a fatos, o que nós temos são meramente versões. Um diz X, via de regra, o outro diz algo diferente. E aí, como é que o juiz decide? É necessário que haja uma evidenciação, uma demonstração da veracidade daquilo que foi dito. É por isso que prova é a demonstração, segundo as normas legais específicas, à luz dos meios legitimamente admitidos, da verdade dos fatos relevantes e controvertidos no processo. Então, provar é essencial, mas aqui nós estamos discutindo quem precisa provar, porque podemos chegar a um cenário em que há provas, mas essas provas elas não são suficientes para demonstrar a veracidade dos fatos sob a perspectiva do juiz, e podemos chegar num cenário em que não há provas. É porque sempre quando a gente pensa no processo, a gente pensa no modelo idealizado, né? Pelo menos assim, esta era a minha visão inocente quando eu estava nos primeiros semestres do direito, ou quando eu decidi fazer direito. Eu achava que o direito era uma coisa linda, né? Ia no processo, fulano dizia X, Beltrano colocava o seu ponto de vista de maneira ética, e o juiz, né, decidia e fazia justiça no caso concreto. Esta era a minha visão. Mas quando a gente vai analisar um pouquinho a prática, bem diferente disso. Fulano diz X, Beltrano, muitas das vezes, não está nem aí com a verdade dos fatos, diz Y, ninguém prova nada, ou apresentam provas que não tem nada a ver com o processo, ou apresentam provas que são fraudulentas, né, testemunha mentindo. Acontece, infelizmente. Então, o que a gente precisa entender quando a gente está analisando o ônus da prova é que há cenários em que, primeiro, até tem prova, mas as provas estão divididas, uma testemunha de X, outra testemunha de Y. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer com prova dividida. Né? E aí, que testemunha está falando a verdade? E se o juiz não conseguir descobrir que testemunha está falando a verdade? Nem sempre ele consegue. Eu tenho dificuldades até hoje, assim, embora, né, a gente acaba tendo experiência,
aprendendo técnicas de inquirição de pessoas, de testemunhas, de partes, enfim. O fato é que, às vezes, é difícil, porque o prazo, a duração de uma audiência é muito limitada. Então, você precisa, de alguma forma, fazer uma audiência 1h30 e descobrir o que aconteceu. Né? Às vezes, uma audiência demora mais, 2, 3 horas, depende muito do processo, mas é muito, assim, complexo você investigar uma situação se você não tem tanto tempo para isso. E a realidade é que são muitas ações e a gente não tem o tempo, na minha avaliação, desejável em todos os casos. Às vezes não, a gente rapidamente vê, às vezes as testemunhas são sinceras, a gente percebe, não está havendo contradição entre elas. Quando não há contradição entre testemunhas, não há contradição entre as provas, né? Uma prova documental fala uma coisa, a testemunha confirma, é isso mesmo, tal. Ótimo. O trabalho do juiz já não é fácil, que é de interpretar a lei em abstrato para aplicar ao caso concreto. Isso já não é simples, não é uma operação intelectualmente simples, mas fica muito mais fácil. Agora, você imagina quando, né, você tem 6 testemunhas, né, aparecem 3, 4 versões fáticas sobre a mesma situação. E aí? Quem está falando a verdade? E às vezes, gente, não é nem má fé, tá? Às vezes não é má fé. A psicologia forense, né, evidencia que muitas vezes, para nós conseguirmos narrar uma história de forma coerente, quando a gente vai apresentar esta narrativa, a gente preenche as nossas falsas memórias, os nossos lapsos de memória inconscientemente com informações. A gente vai, né, às vezes tenta fazer esse exercício, pegar um fato que aconteceu lá atrás, e aí você vai falando, vai narrando, daqui a pouco você vai tentando lembrar da coisa, e aí você fala, não você mesmo né, você mesmo conserta, a gente acaba podendo incidir em equívocos. É natural. E é muito comum, né, assim, você chega na audiência, o Beltrano fazia isso, isso, isso. Poxa, mas você tinha obrigação de fiscalizar o Beltrano? Era você que era o responsável? Como é que você sabe de tanta informação? Porque quando você vai perguntar para ela mesma sobre a vida dela, ela não sabe. Agora, do Beltrano, ela sabe. Então, tem assim, várias hipóteses em que pode haver algum tipo de contradição, de fragilidade dos depoimentos, e o juiz não se sente convencido. O ônus da prova resolve essas questões. Porque o ônus da prova, sob enfoque do juiz, é uma técnica de decisão. Quando não existir prova sobre determinado fato relevante e controvertido, ou quando a prova for insuficiente para a formação do convencimento desse juiz. Deixa eu ver se eu não estou conseguindo entrar para alterar esse. Ver se aqui vai. Tem que entrar na minha conta aqui do. Quem faz o Word para conseguir salvar. Eu não estou conseguindo. Bem, depois eu faço isso. Mas o fato é que o ônus da prova tem esta função. O juiz não pode simplesmente se recusar, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, de decidir determinada controvérsia sob a perspectiva de que não há provas. Não tem provas, ou as provas produzidas são frágeis, são inconvincentes, não são suficientes para formar o meu convencimento. Eu não me convenço do que aconteceu, eu não descobri o que aconteceu, porque essas provas apresentadas aqui, elas não me dizem nada. O juiz não pode simplesmente dizer assim, de Belém, nunca mais trouxe de bem, não vou decidir isso não, o problema é de vocês. A partir do momento em que o Estado, praticamente, em caráter monopólico, tomou para si o poder-dever de decidir os conflitos que existem, né, em seu território nacional, ele tem obrigação de decidir. As partes têm uma garantia constitucional de bater as portas do judiciário para que os seus conflitos sejam decididos, para que os seus direitos sejam preservados e para que não haja ameaça de lesão aos seus direitos.
Então o Estado não pode, nem no direito criminal se faz isso, mas no direito criminal é um pouco diferente. No direito criminal existe uma presunção de inocência do réu. O réu está sendo acusado de um crime, tem que ser provado. Se não provar esse crime, ainda que ele tenha cometido, ele é inocentado. Tem que provar. É diferente, porque o valor que está posto num processo criminal é um valor muito relevante e essencial para a sociedade, que é a liberdade das pessoas. Então não pode ter dúvidas em relação a isso. O processo penal ele precisa ser muito mais seguro, por isso mais demorado também. Vai fazer um júri, né? Tem júri, são dias. Você vai fazer a instrução do processo, inclusive a administrativa, né, pela autoridade policial, são vários depoimentos, depois é ouvido em juízo, é algo muito mais seguro. Aqui não, aqui a gente faz, né, o juiz de uma ação, é citada a reclamada apresenta a defesa, já marca uma audiência, a audiência ali normalmente de instrução demora 1 hora e meia, normalmente, tem audiência que demora menos de instrução. Só vai ouvir o reclamante, só vai ouvir o reclamante reclamado, às vezes uma reclamante e uma testemunha, demora ali 1 hora, né, 1 hora normalmente, 1 hora e meia. Tem audiências trabalhistas que demoram mais, 4 horas, já fiz audiência de até mais de 4 horas. Né? Tem processos que vão demandar, cada processo, mas o fato é que é muito mais rápido, não tem como. Me diz, como é que o juiz vai conseguir fazer 16 audiências num dia, se cada uma vai durar 1 hora? Tem como? Não tem. Não tem nem... Assim, eu estou dizendo que isso é o ideal, que é o bonito? Não, mas é questão de estrutura. Não tem juízes suficientes para isso, não tem servidores suficientes para isso. E vou dizer, tem lugar que é pior. Na Argentina, a gente teve a oportunidade de conhecer lá as varas, né, que chamam julgados trabalhistas lá, e quem faz a instrução do processo não é o juiz, porque não tem juiz lá. Lá são tão poucos juízes que um juiz fica com 2, 3 varas, porque não tem reposição. E lá quem faz a instrução, a audiência, é um servidor público. Ele vai, faz, toma o depoimento, assim, é como se fosse um escrivão, né, da polícia. Está lá na frente, o cidadão falando, ele tomando, digitando, vai, entrega esse depoimento para o juiz e julga. Pior ainda, né? Não há uma produção de maneira imediata e direta da prova. Né? O juiz que vai julgar de primeiro grau não é quem colheu a prova. Aqui a gente ainda consegue fazer, mas não são as condições ideais. Então, o fato é, estamos naquela situação. O juiz não tem o seu convencimento formado, ou porque não foram produzidas provas, ou porque foram produzidas provas insuficientes, provas frágeis, provas que não dizem respeito aos fatos relevantes. Tem lá um documento, tem um depoimento, mas tudo, nada que seja determinante para uma pretensão específica. Lembrando que na ação trabalhista podem existir várias pretensões numa mesma ação, né? Uma ação de assédio sexual, uma ação de assédio moral, um pedido, né? Numa única ação, um pedido de horas extras, um pedido de intervalo, de adicional de periculosidade. Cada uma dessas pretensões pode demandar uma prova diferente. Uma prova diferente. Né? Aí a testemunha, às vezes, a parte só no rito ordinário tem direito a levar 3 testemunhas cada parte, no rito sumaríssimo 2. Né? E aí aquela situação em que são vários os pedidos, e às vezes uma testemunha não consegue abarcar todas as pretensões. Né? São muitas particularidades que podem existir. Mas o relevante é o que fazer quando a prova produzida nos autos não for suficiente ou não houver prova sobre um determinado fato que é a causa de pedir, né, de uma determinada pretensão. Como o juiz vai decidir? De acordo com o ônus da prova. De acordo com quem tinha o dever de provar e não fez. Ele vai decidir de forma desfavorável àquele que tinha o dever de provar o fato e não cumpriu o seu dever, negligenciou o seu dever, não se desincumbiu do seu encargo. Então, o ônus da prova, basicamente, é uma técnica de decisão para o juiz quando não existir prova sobre determinado fato relevante e controvertido ou quando a prova for insuficiente. E com isso, é claro que para a parte, o ônus da prova é importantíssimo porque ele tem que saber o seguinte, olha, esse fato
Eu tenho que provar. Porque se eu não provar, a outra parte, conhecedora também dessas regras, ela vai ficar caladinha, não vai fazer prova nenhuma, contrária a ela, e o juiz vai decidir de forma contrária a mim, porque eu tinha o dever de provar e não fiz. Então, tem que ser analisado sob essas duas perspectivas. Primeiro, entender que é uma técnica de decisão, sob a perspectiva do juiz. Segundo, sob o prisma das partes, entender que, não, este fato aqui, a responsabilidade é minha de provar. Se eu não provar, a chance de eu não ganhar esta parte da minha ação trabalhista é grande. Porque eu só vou ganhar se a outra parte produzir, se o juiz de ofício produzir prova que me seja favorável, né, que prove o fato que eu estou falando. E se não acontecer isso? O juiz ele pode até produzir de ofício, mas ele está cheio de audiência. Tá? Às vezes ele não vai fazer o dever do advogado. Né? Quem tinha que fazer isso, em princípio, é o advogado. Então, às vezes, ele vai falar assim, olha, o advogado não provou, né? A parte não provou o fato e paciência. E você acha que a outra parte, o advogado da outra parte que não tinha ônus, vai ficar produzindo prova para você? Correndo o risco de ser prejudicado? Se ele dominar essa técnica, ele vai ficar quietinho. É muito comum em audiências, quando vocês forem assistir, o advogado chega assim, não, excelência, eu tenho testemunho, mas era só para fazer a contraprova. O que significa isso? Ele sabe que o ônus não é dele, mas por acaso, se quem tinha o ônus fizer a prova, ele quer ouvir a testemunha para anular aquela prova, fazer a contraprova em relação àquela que foi feita. Agora, se a parte que tinha o ônus não produziu prova, ele fica quietinho. Não, era só para fazer a contraprova. Então é muito comum. E vocês precisam ir para a audiência com essa mentalidade. Né? É importantíssimo que vocês dominem essa técnica. Do contrário, vocês vão estar numa audiência ou num processo sem GPS. Acho que é uma metáfora boa aqui que eu pensei na hora. Vocês estão andando para frente sem saber o que vocês vão encontrar. Só que vocês podem encontrar o abismo, que é não provar aquilo que vocês deviam provar. Ou, para quem não tem o ônus, produzir uma prova que depois lhe foi desfavorável porque ele foi desfavorável porque é contrário ao fato que você defende na sua narrativa e acabou favorecendo a outra parte. Então, dominar a técnica do ônus da prova é estar lá com um mecanismo de navegação dizendo, olha, aqui você pode ir, aqui você não pode ir. Né? De maneira bem, obviamente, simplista, né? Que o processo não é... Você não chega no local que você quer na maioria das vezes, não. Né? Às vezes eu falo para os advogados, eu falo assim, olha, você... quero ouvir... Eu falo não, né? Eu penso, né? O advogado já produziu a prova, ouviu uma testemunha, a testemunha está boa, né? Tem que ter segurança também de avaliar, ó, sua testemunha está boa. Aí o advogado, quero ouvir outra. Doutor, para quê? Porque o advogado tem mania de querer ouvir outra para reforçar o argumento. E aqui não é... Quando a gente vai valorar a prova, o juiz não valora, tipo, tem duas testemunhas dizendo X, uma testemunha dizendo Y, dois vale mais que um. Não é assim, não é um cálculo matemático. É impressão, é subjetivo. A análise é qualitativa, não é quantitativa. Se uma testemunha for convincente num sentido e outras 3 não forem, o juiz vai na testemunha que foi convincente. Então, às vezes, a gente fica assim, né, o advogado não tem o ônus da prova, a parte não tem o ônus da prova, aí o advogado insiste, não, eu quero ouvir e tal, você fala, tá correndo risco à toa. Aí, de repente, vai a testemunha, fala tudo de forma contrária da versão do advogado que não tinha, da parte que não tinha o ônus, o advogado insistiu em ouvir. Fez besteira, não devia ter ouvido, atrapalhou tudo. Então, tem que ter conhecimento da técnica e confiança. Confiança vem muito com a experiência. Né? Confiança vem muito com a experiência para se saber quando efetivamente é interessante produzir a prova ou não. Mas a técnica vocês precisam dominar. Pois não, Carline? Bom dia, professor. Bom dia. Eu fiquei na dúvida aqui, quando saber qual a parte que tem o ônus da prova? Então, aí é a técnica que a gente vai falar agora. Sim. Eu só estou explicando, a gente já falou na aula passada, né?
Mas agora a gente vai entrar nas regras de distribuição. Eu só estou explicando o fundamento, que é algo tão importante. Entendi. Isso é Obrigada, professor. nada, que isso é central. Isso é central na atuação, não apenas do juiz, porque o juiz também tem que saber. Olha só a sua perspectiva do juiz, como é que é importante descobrir o que é o ônus da prova. E aí, pessoal, eu faço um corte, se me permitirem, porque eu acho importante vocês dominarem a questão de como é a forma de transmitir o conhecimento, né? E aí eu uso muito esta abordagem que eu aprendi na Escola Francesa da Magistratura. Eu fiz um curso na Escola Francesa da Magistratura e, assim, eles passam isso, né? Um curso para, digamos, ensinar magistrados, né? E eles falam o seguinte, olha, existe o saber, que é o conhecimento técnico, né? Você simplesmente pega a teoria e passa para, né, os alunos, enfim. Existe o saber fazer, que é o conhecimento prático, você vai ensinar como é que se faz na prática, ou como se aplica na prática aquele conhecimento. E existe o saber ser, né? Que seria um conhecimento comportamental. Às vezes você tem a teoria, você sabe fazer na prática o que precisa, né? A inscrição de testemunhas, aquela coisa toda, redigir uma petição, uma contestação, mas existe a questão do comportamento, como você deve se portar em cada momento, tá? Que é um conhecimento muito mais refinado, que é uma questão relacionada à postura que se deve ter, às emoções que se devem transmitir, né? A questão de relacionamento entre a parte adversária, com o advogado, com o juiz, que também é importantíssimo. Aqui eu vou dar um pouco o saber fazer, né? Que é a questão mais prática e operacional, que também é importantíssimo. Teoria dada de forma individualizada, além da gente esquecer no dia seguinte, acaba que a gente fica muito limitado em termos de conhecimento, porque, gente, o que ocorre na prática é um pouco diferente do que está nos livros, né? Do que está nos livros. Claro que uma coisa não exclui a outra, né? Na verdade a gente precisa ter essa compreensão mais abrangente de todo o conhecimento. De todo modo, para o juiz também é muito importante dominar a técnica de ônus da prova. Porque, em princípio, se a gente tem uma determinada situação em que a parte que tinha um ônus não produziu nenhuma prova, e vem a outra parte querendo produzir uma prova relacionada a um fato que o ônus não é dela e da parte que não vai produzir prova nesse sentido, o juiz pode indeferir a prova. Pode, eu não estou dizendo que é correto. Eu não estou dizendo que é correto. Na minha avaliação, o juiz tem que investigar a verdade formal e real dos fatos, né? Então, ele deve propiciar a produção de provas. Mas se existe uma situação em que não haverá prejuízo para outra parte, ele, em tese, se ele indeferir, não vai ter nenhuma nulidade. Eu não acho correto, na minha perspectiva, porque ele não vai estar alcançando a verdade. O ônus da prova é uma técnica de decisão, mas que, na realidade, não se alcança a verdade. Porque a gente não sabe o que aconteceu, mas vai ser decidido de alguma maneira, vai ser solucionado. Então, em termos de consecução de justiça, não é tão bom. Mas o juiz vai ter a segurança no sentido de que, olha, eu uso muito de uma maneira um pouco diferente. Vamos supor que o reclamante tem o ônus da prova. Ele não produziu uma prova. Aí vem um reclamado, mas eu quero produzir. Eu deixo, porque eu quero saber a verdade. Eu quero ouvir uma testemunha. Bom, vamos ver. Está correndo risco. Eu sempre penso no alto, está correndo risco, quem tinha o ônus era ele. Está correndo risco. Vamos ouvir. Aí eu escuto. Aí daqui a pouco eu quero ouvir outra testemunha. Essa segunda provavelmente eu não vou ouvir. Porque se ele já ouviu uma e já produziu a prova, né, em princípio, eu não vou correr risco, enquanto juiz, de anular, de indeferir a segunda testemunha e ter uma nulidade. Porque ele já, né, de alguma maneira, produziu a prova. Ele não precisa produzir 50 provas no mesmo sentido, basta uma.
sob aquela perspectiva de valoração das provas. Então, para o juiz também evitar nulidades, ele precisa saber quem tem o ônus. O que o juiz não pode fazer é indeferir uma prova de quem tem o ônus de provar e depois dizer em sentença que essa pessoa que tinha o ônus de provar não provou. Isso gera nulidade, assim, facilmente. Chega o juiz, o reclamante fala em audiência. Excelência, quero ouvir a testemunha. Indefiro, porque já tem elementos nos autos, coisa tal. O juiz vai fazer a sentença, esqueceu lá que tinha dito que tinha elementos nos autos, registrou em ata, tal. Quando ele vem e fala, o reclamante não se desincumbiu do ônus da prova. Uai, mas o reclamante não se desincumbiu do ônus da prova em tese porque o juiz não permitiu que ele produzisse a prova. Isso vai gerar uma nulidade. Vai bater no tribunal se o reclamante interpor o recurso ordinário no prazo correto, né, arguindo nulidade por violação ao direito à dilação probatória, ele vai ganhar. Aí o juiz vai ter que, né, o tribunal vai anular tudo, até a audiência, vai mandar o juiz ouvir aquela testemunha indeferida e olha o prejuízo para o processo. Então, o ônus da prova não é uma técnica relevante apenas para as partes, mas também para o juiz. Entrando um pouco na pergunta, foi a Carline, né, que fez, né, que está com a mão levantada, não sei se assim, beleza, Carline. Entrando na questão da Carline, mas como é que quem tem ônus, aquela coisa toda, eu preciso fazer uma advertência para tornar essa questão um pouco mais complexa, mas ao mesmo tempo mais gostosa, né? Mais, digamos, desafiadora. Gostosa, acho que não, né? Desafiadora, acho que é um termo mais adequado para a questão. Vocês se lembram que eu tenho repetido que numa ação trabalhista podem ter vários pedidos? Indenização por danos morais por agressão, indenização por danos morais por assédio sexual, adicional de precocidade, salário por fora, horas extras, intervalo para jornada, adicional noturno, horas in itinere. A gente pode ter um sem número de questões. Cada uma desses pedidos pode exigir uma produção de prova diferente. Hora extra não precisa ter nada a ver com assédio sexual. Vai ser na mesma audiência, para vocês não terem a leitura do quadro errado, né? Vai ser na mesma audiência. As partes vão apresentar as mesmas testemunhas, vão ter que ter essa cautela de buscar uma testemunha que abrange a maior parte, ou essa testemunha para provar isso, aquela outra para provar assado. Porque se o juiz perguntar, olha, o juiz normalmente ele pergunta, mas você quer ouvir essa testemunha para quê? Qual fato? Tal. Para avaliar, toda vez o juiz vai avaliar se aquela testemunha ela é relevante ou não para ser ouvida. Porque se o juiz entender que é uma testemunha irrelevante, ele não vai ficar perdendo tempo, ele tem 20 audiências fazendo dia. Doutor, isso aqui já foi provado, né? Acho que tem necessidade. Não, mas esse fato que ela quer provar é incontroverso, indefiro. Então tem que ter esse cuidado. E aí se torna essa aplicação da técnica do probatório muito mais complexa. Muito mais complexa, porque para cada um desses fatos, para cada um desses pedidos, a parte vai ter que avaliar. Olha, o assédio sexual, o ônus é de quem? É de quem está alegando. É da vítima. Ela vai ter que provar que teve assédio. Tá, e horas extras? Em tese do empregado. Mas e se o empregador não juntar cartões de pontos, súmula 338? Passa para o empregador. Não, então, e aí é tudo simultâneo, ali na hora. Por isso que a gente tem uma impressão errada da advocacia trabalhista. É coisa fácil, não tem nada de fácil. Um bom advogado, ele tem que ter, assim, ele tem que ser um cara hábil. E como a audiência é muito rápida, muito dinâmica, ele tem que ser muito esperto, muito inteligente ali na hora. Tem que perceber as coisas ali rapidamente. Porque para cada um dos pedidos, ele vai ter que, esse ônus é meu, não, aquilo é do fulano, né? Olha, salário por fora, não sei se você sabe o que é. É você pagar uma quantia por fora ao empregado que não está registrado na carteira de trabalho, no conta-cheque. É uma forma de sonegar tributos, né? Porque aí não incide FGTS, não vai incidir imposto de renda, contribuição previdenciária, só vai incidir sobre aquilo que foi contabilizado. É como se fosse um caixa 2 de pagamento de salário, né?
E muitos empregadores fazem isso porque aí o custo fica menor, né? Eu tô pagando no contra-cheque o salário mínimo, só que por fora eu estou pagando mais R$ 2.000. Então, para o empregador, ele não está, né, de alguma forma, recolhendo tributo sobre esses R$ 2.000. Ele está recolhendo sobre. É uma fraude, obviamente, é uma fraude, não se pode. E aí, já respondendo a pergunta do chat, né, o ônus da prova é o seguinte: claro, quem está alegando, a gente vai ver na distribuição estática, quem está alegando o pagamento por fora vai ter que provar, que é o autor. Só que uma vez que ele prova isso, que houve o pagamento por fora, e depois eu digo, posso até adiantar agora, porque normalmente esses pagamentos por fora são feitos de algumas formas. Eu pago em dinheiro vivo, porque aí não deixa rastro. Tem empregador que deposita e deixa rastro, porque aí tem o depósito na conta bancária. Tem várias formas, né? Todas fraudulentas, independentemente do meio. Mas usando os meios legítimos, então, por exemplo, pagamento em dinheiro. Né? Vem uma testemunha dizendo, olha, isso era uma prática da empresa, né? Estou inventando, estou supondo que seja verdade, né? Para provar o fato. O pagamento era feito na sala do fulano, ele dava em dinheiro, envelope, fazia uma fila, né? Cada um pegava individualmente, sei lá como é que era, entendeu? Agora, se não conseguir provar, não vai poder mentir. Obviamente, não é para mentir, é só para dizer como é que a coisa funciona na prática. Às vezes está depositado em contra-cheque, né, tem cheque, tem uma série de coisas. Né? Às vezes eles fazem isso, colocam valores como se fosse num cartão de alimentação, num cartão de combustível. A criatividade para burlar a lei, infelizmente, é muito grande. Né? A gente tinha que ter essa criatividade para fazer o bem, mas as pessoas, às vezes, entregam mal. Mas o fato é que, uma vez provado, aí a gente tem outro problema. Tá bom, provou que havia pagamento por fora. E o valor? Se for em dinheiro vivo, porque se for depósito bancário, tá lá quanto que foi pago por fora, no extrato. E se for dinheiro vivo, como é que prova? E às vezes o pessoal ganha em comissão, né? Então varia. Aí o reclamante coloca lá, eu ganhava em média R$ 5.000 por fora. Será que ganhava? Será que não ganhava? Ninguém sabe. Será que o reclamante está mentindo? Será que o reclamante está se equivocando? Será que o reclamante não quer mentir, mas na lembrança dele ele colocou que ele, né, a memória que ele tinha? Tem de tudo. Não estou dizendo que houve uma fé, boa fé do reclamante. O fato é concreto. E o valor? Como é que faz? Aí o ônus de provar o valor já é do reclamado, do empregador. Por quê? Porque a CLT diz que os salários devem ser pagos mediante contra-recibo. Se o empregador não contabiliza todos os valores pagos no contra-recibo, ele está ele não está permitindo que o salário efetivamente recebido seja comprovado pelo reclamante. E aí a gente poderia até aplicar, né, assim, vai depender da sua percepção. Acho até que é estática, né? Porque o ônus de provar o pagamento, a extinção da obrigação, é do empregador. Ao réu, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos. Então, a distribuição estática. Se você acha que não é distribuição estática, você pode também ir para a distribuição dinâmica aqui nessa mesma hipótese. Ué, quem tinha aptidão, quem tinha a maior facilidade de provar era o empregador, porque ele tinha que ter fornecido o contra-cheque. Como ele não forneceu, ele vai ter que assumir o risco por ter descumprido a lei e vai ter que provar o valor. Se não provar, eu considero presumidamente verdadeiro o valor indicado pelo autor, né, na petição inicial. Excepcionalmente, o juiz pode arbitrar também, porque o artigo 464 permite esse arbitramento quando não há prova. Então, o juiz pode arbitrar naquilo que seria o compatível, o razoável, dentro da função exercida naquela localidade, enfim, ou se tiver algum outro trabalho na empresa nas mesmas condições. E normalmente as testemunhas falam, né? As testemunhas, elas indicam lá alguns valores. Eu tenho esse cuidado de sempre perguntar para ter um parâmetro ali, mais ou menos, de quanto é que era o pagamento na empresa. Alguém levantou a mão, que eu vi, depois abaixou? Tá tranquilo?
Não, marquei. Pois não. Marquei, desculpa, levantei. É só um caso concreto, e até eu gostaria de aproveitar para saber, nesse caso, o que é que poderia ser feito. Não, nem sei se vai, mas meu tio acabou que faleceu de Covid aí um tempo desse Meus atrás. sentimentos aí. E ele trabalhou anos, ele era um vendedor de tinta, era o melhor vendedor de tinta da loja, batia tudo que era meta, tal, ganhava uma grana de comissão, só que ganhava de fato na carteira um salário mínimo e essa comissão era toda paga em dinheiro vivo por fora. Anos, anos e anos. E aí, na hora do vamos ver, minha tia foi pegar a pensão, resultado. No frigir dos ovos sobrou quase com a pensão de um salário mínimo, e FGTS que é bom, e acerto que é bom, praticamente tudo feito sobre um salário mínimo, e o patrão, para ser bonzinho, deu um dinheirinho a mais para compensar, toma aqui um cala-boca e tal, não com essas palavras, mas... A gente sabe que é um pouco assim, né? E aí, pô, tem essa coisa de, ele era muito bom, que meu marido, e eu falei, rapaz, vamos cair para dentro desse trem aí, bora resolver, agora você tá sozinha, direito, né? Sozinha com 60 e tantos anos de idade, com a pensão de um salário mínimo, ou mazinho, é direito. de um salário mínimo. Nesse caso, se ela entrasse com a... Difícil para ela, não sei, porque como era tudo em dinheiro vivo, eu não sei se ela teria exatamente como estimar uma média desses valores que foram pagos por fora, né? Mas nesse caso, não tendo prova nenhuma de fato, porque tudo paga em dinheiro sem contra-recibo, seria o empregador que teria que comprovar que não fez nesse caso? Mas na inicial, assim, para facilitar e ter o parâmetro, até porque os pedidos precisam ser líquidos, eu não sei se... Olha como é que a gente sempre precisa associar os conhecimentos, né? Você vai lembrar que quando a gente falou de petição inicial, eu disse que tanto no rito sumaríssimo e agora após a reforma trabalhista, os pedidos da petição inicial precisam ser líquidos, precisam expressar os valores. Então, para isso, é interessante que já se coloque a média. É uma média, não tem como saber, ela não vai ter como saber. Mas ela sabia, mas o pior é que tem casal que não informa, né? Pois e não era conta conjunta, ela é dona de casa e tal. Não é difícil. O cara é que cuida. Talvez ela até soubesse, porque ela, bicha, era controladora, babou, mas seria um negócio assim, aí, nesse caso, ela jogando uma média e tal, o ideal aí ficaria a cargo do empregador comprovar que não, é isso? Exato. Na verdade, assim, a cargo dela provar que houve, é justamente esse o exemplo que eu dei. A cargo dela provar que houve o pagamento por fora. É o fato. Agora, o valor do salário, aí seria a cargo do empregador. E ela poderia pedir, né, estabelecer uma média e sucessivamente, caso o juiz entenda que aquela média não seja correta, para que ele arbitre, porque o artigo 464 permite esse arbitramento, né? Deixa eu conferir se é o 464. Talvez não fosse nem, porque daria para pedir, como seria muito oneroso para ela, daria para pedir para o empregador, sabendo que haveria pagamento por comissão, que o empregador apresentasse as vendas dele mês a mês durante o período. Também se faz muito isso, é um pouco mais complexo, porque aí precisa fazer uma perícia contábil e normalmente o empregador faz de tudo para não apresentar. Apresenta coisa errada. As próprias você está na briga, qualquer coisa é lucro, né? Já que ela já está no zero. Qualquer assim, tem venda que não é feita também de forma contabilizada, enfim, né? Desculpa, é o 460. Na falta da estipulação do salário, não havendo prova sobre a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao daquela que na mesma empresa fizer serviço equivalente ou do que for habitualmente pago para o serviço semelhante. Então, aqui a doutrina entende que há um espaço, né, do empregador, do juiz, perdão, arbitrar um valor com base nesse artigo 460, porque não há prova de salário. Então, ela deveria receber aquilo que o empregado recebe na mesma empresa para a mesma função, mas a parte final permite ou o que seria normalmente pago para aquela função, né, que é ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante. Né? Então, ele tem um espaço aqui e isso tem como se descobrir. Né? É claro que os salários não são fixos, mas a gente pode ter uma certa noção de quanto um advogado ganha em média, por exemplo, no Distrito Federal. Vai ter uma margem. Olha, normalmente é de tanto a tanto. Claro que tem gente que ganha menos, tem gente que ganha muito mais,
mas é só para se ter uma média em condições semelhantes. Dá para fazer desse jeito, dá para fazer a perícia contábil, se forem comissões. O problema é que nem sempre é comissão, né? No caso dele era comissão, eles tinham que bater metas, e aí, tipo, o cara batia todas as metas todo mês, ainda dava venda, ainda ajudava os outros dando venda para os outros, sabe? Pois Pra é. ver se o pessoal E aí batia a meta. questão da meta é mais complexa ainda, que tem a questão das premiações, gratificações, PLR. É complicado. Não é fácil, não, mas é possível. É possível. Mais uma vez, talvez não se chegue ao valor exato, real, porque é impossível conseguir se provar isso. Mas se chega a um valor que atenda, né? Que atenda. Valeu, obrigado. Nada que isso. Então, só para a gente vai passar para as técnicas de distribuição, é importante que vocês entendam que, não havendo prova, ou havendo prova insuficiente, a questão vai ser decidida em desfavor daquele que tinha o ônus, o encargo, o dever de provar e não o fez. Da parte que tinha o dever de provar e não provou. Então, essa história, não, né, inspirado no processo penal, na dúvida a gente decide a favor do mísero, indúbio pro mísero, do empregado, do hipossuficiente. Isso não se aplica ao processo de trabalho, não. Isso era uma teoria, uma vertente antiga que já foi há muito, sequer, eu imagino que tenha sido consolidada, mas já foi há muito abandonada, né? Hoje não tem nenhuma dúvida, não havendo prova, não é em favor do hipossuficiente. Isso seria uma distorção muito grande, colocaria o empregador numa hipótese muito vulnerável sob a perspectiva do processo de trabalho. Na verdade, vai ser de acordo com o ônus, é mais justo assim, né? Você tinha que provar, você não provou, então você não vai ganhar. É basicamente isso. E aí, o ônus probatório, hoje, após o CPC de 2015, já existiam algumas iniciativas anteriores, jurisprudenciais. Normalmente começa assim, né? A própria jurisprudência, doutrina, vai estudando, vai vendo que existem situações que precisam ser analisadas de forma diferenciada, e a legislação muitas vezes abarca essas novas tendências, e foi isso que aconteceu com o ônus da distribuição dinâmica, né? Que é essa segunda parte aqui, tá? Mas antes era só a distribuição estática, pelo menos do ponto de vista normativo. Então, nós temos dois tipos de distribuição do ônus probatório. O estático, que continua sendo a regra geral. A gente começa pelo estático. Eu vou também chamar de distribuição do ônus originário. Não sei se essa expressão é utilizada por outros, mas a gente pode chamar assim. Quem tem o ônus originário? Estou falando da distribuição estática. Por que estática? Porque é fixa. Fixa em quais regras? Ao autor, os fatos constitutivos do seu direito. Ao réu, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor. O que são os fatos constitutivos do autor? É aquele que constitui o direito pretendido. Dá origem, cria o direito pretendido. Já o fato impeditivo é aquele que impede, obstaculiza um ou alguns efeitos, né, daquela relação jurídica. O fato modificativo é aquele que altera o direito do autor. E o fato extintivo é aquele que nega, que extingue, que esvai o direito do autor. Pois bem, a regra é simples. O autor vai ter que provar o fato que cria o seu direito, que constitui o seu direito. O réu vai ter que provar os fatos que, uma vez reconhecido que esse direito está constituído, né, o direito do autor está provado, os fatos que modificam, impedem, extinguem o direito do autor. Faz todo sentido. Então, por exemplo, eu chego e falo, dá um exemplo simples. Eu chego e falo, olha, eu fui assediado sexualmente pelo meu chefe. Eu vou ter que provar esse assédio, autor.
Eu estou alegando. O abuso é um fato constitutivo do direito à indenização por danos morais. Então, se eu quero a indenização por danos morais, eu vou ter que provar que houve esse abuso pelo meu chefe. O ônus é de quem? Do autor. Aí o reclamado fala, olha, não houve isso, não houve assédio, houve consenso, foi uma relação consensual. Então não há direito à indenização por danos morais, porque não houve abuso. Quem vai ter que provar este fato? Modificativo, por exemplo, impeditivo, extintivo, não vou nem classificá-lo aqui. É o réu. Então, há o reconhecimento de que houve uma relação, mas há a apresentação, né, de uma excludente dessa situação. Vou dar uma outra situação mais simples, uma agressão. Porque essa a situação que foi colocada é um pouco... Às vezes a linha fica muito tênue entre uma situação ou outra. Né? Mas vou dar um caso mais simples. Eu digo que houve uma agressão, eu enquanto autor, e por isso quero indenização por danos morais. A agressão física é fato constitutivo do direito à indenização por danos morais. E aí o réu fala o seguinte, olha, houve agressão, mas foi em legítima defesa. Na verdade, ele veio com uma faca, eu tive que me defender e a gente, né, foi para as vias de fato. Quem vai ter que provar a legítima defesa que veio com uma faca? Entendeu? Então, são situações, assim, bem interessantes, né? Caso também simples trabalhista o reclamante chega e fala, trabalhava de 8 às 20 horas. Faço jus às horas extras. Quem vai ter que provar a extrapolação da jornada? O reclamante, que é fato constitutivo às horas extras. Agora, se o réu chega e fala assim, opa, eu não sei o horário que ele trabalhava, então ele não nega que houve trabalho às 8 às 20. Então vamos considerar que houve trabalho de 8 às 20. Eu não sei quanto que o reclamante trabalhava. Pode ser de 8 às 20. Mas este reclamante era a autoridade principal da loja, era o gerente, ganhava gratificação, e se enquadra lá no artigo 62, inciso 2, razão porque não faz jus às horas extras. O empregado do artigo 62, inciso 2, não tem direito às horas extras. Quem vai ter que provar o enquadramento no artigo 62, inciso 2? O reclamado, que é fato impeditivo ao direito às horas extras. Há um reconhecimento, né? Há um reconhecimento de que havia ou poderia haver a extrapolação da jornada, mas há a apresentação de um fato impeditivo, que é o enquadramento do artigo 62, inciso 2. Bem, então a regra é essa, é estática, porque já está definida. Não há, digamos assim, mudanças em relação à definição dessas regras. O que a gente precisa tomar cuidado é para não confundir simples negativa com fato modificativo, impeditivo e extintivo. Simplesmente negar, sem apresentar um fato modificativo, impeditivo e extintivo, não inverte o ônus probatório ao autor. Perdão, ao réu. Vejam esta situação que eu vou colocar para vocês. Uma coisa é o reclamante chegar e falar assim, olha, houve uma agressão. A agressão é fato constitutivo ao direito à indenização por danos morais. Então, ele vai precisar. E o réu simplesmente chega e fala, não houve agressão. Ele não está dizendo que não houve agressão porque houve legítima defesa. Simplesmente fala, não existiu agressão, não existiu contato físico. A alegação do réu é uma simples negativa. Ele não está apresentando um fato modificativo, impeditivo, extintivo, tecnicamente falando. Ele só está negando. E aí, o ônus probatório continua com o autor, porque vai ser necessário provar que houve agressão. É diferente daquela hipótese, olha, houve agressão e o réu chega e fala assim,
olha, houve contato físico, mas em virtude da legítima defesa. Aí sim, o réu vai ter que provar a legítima defesa, porque é um fato que, né, impede, que exclui a possibilidade de indenização por danos morais. É diferente. Uma coisa é simplesmente negar. O autor fala, eu trabalhava de 8 às 20. E o réu chega e fala, não, ele não trabalhava de 8 às 20, ele trabalhava de 8 às 18. O réu só está negando. Ele não está apresentando nenhum outro fato modificativo. Ele não está reconhecendo a versão do autor. Para que haja essa inversão do ônus probatório, o réu vai ter que, em tese, é como se ele estivesse reconhecendo a versão do autor e apresentando um fato impeditivo, modificativo e extintivo. E por que a simples negativa não inverte o ônus probatório? Porque se o réu não negar, aquele fato alegado pelo autor na inicial vai ser considerado presumidamente verdadeiro. Não é isso que diz o princípio da impugnação específica aplicável à contestação? Os fatos não impugnados especificamente são considerados presumidamente verdadeiros. Então o réu ficaria na seguinte situação. Se ele vamos supor que a simples negativa é o entendimento contrário para vocês entenderem como é que a simples negativa não pode inverter o ônus probatório. Porque se invertesse, se a gente admitisse que invertesse, o réu sempre teria o ônus. Isso não seria justo com o réu. Sob a perspectiva de isonomia processual. Porque o réu sempre teria que provar. Olha só, vamos supor que a simples negativa invertesse o ônus probatório. E não inverte, tá? O autor diz que trabalhava de 8 às 20. Aí o réu não fala nada. Se o réu não falar nada na defesa, aquela jornada indicada pelo autor é considerada presumidamente verdadeira. Por quê? Porque o fato é incontroverso. Não houve controvérsia. E fatos controversos não dependem de prova ou uma presunção de legalidade, não é isso? Então, se ele não fala nada, quem vai ter que provar que não ocorreu é o réu, porque o fato vai ser considerado presumidamente verdadeiro, existe, né, uma presunção de veracidade a favor do autor. O autor não vai precisar provar nada, não depende de prova. Tá bom, e se o réu negar? Se o réu disser, não, você não trabalhava de 8 às 20, você trabalhava de 8 às 17, com 1 hora de intervalo. O réu vai ter que provar também? Então não tem saída para ele. Ele sempre vai ter que provar tudo. Por isso que a simples negativa não inverte o ônus probatório. A simples negativa é o exercício da impugnação específica da contestação, para evitar que aquele fato seja considerado incontroverso. Eu não estou dizendo que o réu vai ter que impugnar sempre, né, só para evitar essa presunção de veracidade do fato apontado inicial. Ele vai ter que impugnar quando o fato não existiu, né? Não estou incentivando ninguém a mentir. Aqui não é um jogo, né, de quem ganha mais, quem perde menos. Aqui não é um jogo. Ele vai impugnar quando o fato não existiu. Mas eu estou dizendo, se ele não impugnar, ele vai ter que provar. Se ele negar, ele vai ter que provar, então não tem saída para ele. Por isso que, volta a repetir, ó, isso é muito importante, a simples negativa pelo réu, dos fatos articulados pelo autor, não inverte o ônus probatório. O que vai inverter o ônus probatório é quando o réu apresentar um fato modificativo, impeditivo e extintivo. Exemplo. O autor diz que trabalhava de 8 às 20, o réu não fala nada quanto à jornada, mas fala, olha, ele era um trabalhador externo. O artigo 62, inciso 1, diz que o trabalhador externo não tem direito a hora extra. Aí o réu vai ter que provar que ele era um trabalhador externo. Ele está apresentando um fato impeditivo. O autor não vai precisar provar que trabalhava de 8 às 20. Porque esse sequer foi impugnado. Aí vem alguém, né, que vocês são muito atentos, fala, professor, e se o réu falar assim, não, ele não trabalhava de 8 às 18, mas mesmo assim, ele era um trabalhador externo. Ele só trabalhava de 8 às 17, porque é quando o aplicativo funcionava. Fora desse horário ele não funciona, então ele não tem como trabalhar depois disso. Bem, aí nós temos duas situações, são separadas, a gente divide. O réu vai ter que o autor vai ter que comprovar, porque é fato constitutivo que trabalhava de 8 às 20. E caso comprove, o réu, em tese, teria que provar que era um trabalhador externo. Vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil provar, porque ele tem um aplicativo que poderia medir as horas trabalhadas. Mas
enfim, para não complicar mais, né? Neste primeiro momento, a gente tem que ir passo a passo. O réu vai ter que provar o fato impeditivo, que era o trabalho externo, o autor, o fato constitutivo. Então, às vezes, acontece essa situação mais complexa, né? Mistura tudo. Mas o importante é que vocês saibam, e com o tempo, gente, é que nem tênis. Não sei se alguém já jogou tênis aqui. Tênis não é um esporte muito comum, né, para a realidade brasileira, mas, enfim. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas chega lá na hora, não é tão simples assim, né? A gente tem o conhecimento teórico, mas o saber fazer, digamos assim, às vezes é difícil você identificar. Às vezes, sabe, é só olhar as decisões, né? No mesmo caso, assim, um juiz decide, não, o ônus é do fulano, no outro, o ônus é do Beltrano. Chega o TST, você vê a quantidade de súmulas que tem sobre ônus da prova. Na projeção seguinte aqui, a gente vai ver, ó. Tem muitas súmulas. Você botar lá como critério de pesquisa ônus da prova, você vai encontrar um bocado. Tá? Então, é só para dizer para vocês que, a despeito de a técnica não ser difícil conhecer, né, a regra, a teoria, na prática não é tão simples e é natural, não se sintam angustiados. Eu mesmo, às vezes, tenho dificuldades, né, não é, a gente tem também essa visão equivocada que o direito é que nem matemática, né? 2 mais 2 é igual a 4. Não é. Chega lá na hora, um entende que é 4, outro entende que é 4 invertido com cabeça para baixo, outro do lado, enfim. É assim mesmo. E não tem como ser diferente, tá? É isso que eu preciso que vocês entendam. Essa talvez seja a beleza é um exagero, né? Hoje também exagerado, o desafio do direito. Esse é o desafio do direito. Né? Assim, a gente não... É um dever ser, não é um ser. Né? Assim, não é exato e a gente tem, né, vários entendimentos diferentes sobre a mesma questão, até o tribunal uniformizar, e esse é o grande papel dos tribunais superiores, uniformizar a jurisprudência para que se siga um caminho só, gerando segurança jurídica a todos. Né? Porque senão vira uma bagunça. Né? Vira uma bagunça. Bem, então, distribuição estática é isso, tá? Ao autor, incumbe provar os fatos constitutivos do direito, ao réu, os fatos modificativos, impeditivos e extintivos. Beleza? Normalmente, nesse contexto, o autor prova o fato constitutivo, aquele que cria o direito dele, o réu, normalmente nesse contexto, não é sempre, até dei um exemplo diferente, normalmente o réu admite que aquele fato constitutivo existiu, mas apresenta um fato modificativo, impeditivo e extintivo. Lembrando que a simples negativa não inverte o ônus probatório, porque na simples negativa ele sequer está admitindo o fato constitutivo do direito do autor. Tá? Distribuição dinâmica do ônus da prova. Uma é distribuição estática, fixa, que é a partir dessas regras previstas no artigo 818 da CLT, que foi inspirado, né, nesta nova redação da reforma trabalhista, no artigo 373 do CPC. Antigamente, o artigo 333 do CPC só falava da distribuição estática. Aí, com o CPC de 2015, veio a consolidação da teoria da distribuição dinâmica para dar justiça ao processo, tornar mais justo o processo. E a reforma trabalhista tão somente abraçou o artigo 373, trazendo para o seu corpo aquelas mesmas disposições. São muito semelhantes, a mesma teoria. Como eu falei para vocês também, a distribuição estática é a distribuição inicial, né? Assim, a gente se inicia pela distribuição estática, mas se num determinado contexto a gente avaliar que a distribuição estática ela não se revela justa, porque está impondo aquela parte que tem o ônus da prova, uma conduta impossível, né, de desincumbência, é possível que haja a inversão do ônus da prova. Por isso o nome é distribuição dinâmica. Na verdade, você está flexibilizando, tornando maleável as regras de distribuição estática. Qual é a lógica da distribuição dinâmica? Você vai imputar àquele que não tinha o ônus da prova originário o encargo de provar. Você vai inverter o ônus. Era o autor que tinha o ônus?
Só que para o autor fazer essa prova é impossível. Para o réu, não. Para o réu é fácil. Então é justo, e como sistema de justiça, é razoável você exigir que quem tem uma dificuldade muito grande de produzir uma prova, produza, quando que para o outro é muito fácil produzir? Vira um jogo? Haveria aí um desequilíbrio muito grande. Você está impondo aquele que tem o ônus, um dever impossível ou muito difícil de ser cumprido, quando a outra parte tem uma facilidade. E aí, a distribuição dinâmica transcende aos interesses da parte. Transcende ao interesse da parte. Eu estou vendo que está no chat aqui, deixa eu só concluir a dinâmica e a gente volta, tá? Para não atrapalhar aqui o desenvolvimento aqui do raciocínio. Então, transcende ao interesse da parte. Porque, na verdade, é o interesse de se descobrir o que aconteceu do Estado juiz e de se fazer justiça. Se a gente impõe uma incumbência, um dever muito difícil, desproporcional a uma das partes, só porque pela regra de distribuição estática ela tem esse ônus, você pode estar prejudicando a obtenção de justiça. E não é esse o objetivo do judiciário. A jurisdição tem como finalidade pacificar as relações sociais, mas, na medida do possível, com justiça. Não é só pacificar, resolver conflitos. É sim, também. Tanto é que, se não tiver prova a ser produzida, ou se não tiver prova nos autos, ou a prova foi insuficiente, vai ter que resolver, fazendo justiça ou não. Agora, o desejável, a nossa missão, o nosso foco, o nosso alvo é solucionar as controvérsias com justiça, dentro de um prazo razoável. Porque, do contrário, não faz sentido. Beleza? Então, a distribuição dinâmica do ônus probatório torna o processo mais justo, pois atribui o ônus a quem tem melhor condição de provar. Você vai inverter o ônus sob a perspectiva da distribuição estática. Você vai dizer aquele que não tinha o ônus originário que, olha, você tem mais facilidade de produzir essa prova e, portanto, quem vai ter o ônus neste contexto é você. Então, inversão do ônus com base na aptidão probatória é possível, tá? Então, vai verificar quem tem a melhor aptidão probatória. E são raríssimos os casos em que isso acontece, porque há alguns pressupostos para que a distribuição dinâmica seja aplicável. Primeiro pressuposto, que haja uma dificuldade muito grande de quem tinha o ônus originário de provar. Uma dificuldade de provar de quem tinha o ônus originário. Esse é o primeiro pressuposto. Segundo pressuposto, que quem não tinha o ônus originário tem uma facilidade maior de provar. Não pode ser, olha aqui o penúltimo item, uma prova diabólica, que é a expressão que se utiliza na doutrina. Perdoem aí a incitação, mas é a doutrina que usa, eu preciso trazer isso para vocês, né? Não tem nada a ver, enfim, não nem falar no assunto. Mas a inversão não pode ser feita quando o encargo for impossível ou excessivamente difícil para a parte que não tinha o ônus probatório ordinário. Então você não pode passar batata quente para outra parte se ela também tem dificuldade. Tá, ela não tem o ônus originário. Aí você, então, eu vou inverter o ônus pela distribuição dinâmica, vou passar para o réu. Pô, mas o réu também tem uma dificuldade imensa de provar. Aí não seria justo com o réu. Então esse é o outro pressuposto. Primeiro pressuposto, dificuldade de quem tem o ônus originário. Segundo pressuposto, quem não tem o ônus originário não pode ter uma dificuldade muito grande, excessivamente difícil para ela provar isso, porque senão você está só transferindo a dificuldade para outra parte que não tinha o ônus, aí fica injusto também. Terceiro pressuposto, para que haja o ônus, a inversão do ônus pela distribuição dinâmica, basicamente a distribuição dinâmica é uma inversão de ônus probatório, o juiz tem que avisar antes do início da instrução para a parte que não tinha o ônus. Vamos voltar aqui no início.
Você imagina que você entra numa audiência e você olha aqui, olha, eu não tenho o ônus de provar o assédio sexual. O ônus é da outra parte, do autor. Estou tranquilo. Aí o autor não prova, você fala, eu vou produzir prova para ele, eu vou ouvir testemunha, de repente a testemunha vai falar uma coisa que ela não me disse. Excelência, não tem testemunha não. Estou tranquilo. Ele que tinha o ônus, ele não provou, o juiz vai decidir de forma contrária a ele. Aí chega o juiz e fala, mas é muito difícil. Na sentença, é muito difícil, né, para reclamante provar, porque era tudo feito na sala do assediador, ninguém viu, não sei o quê, então eu vou inverter o ônus pela distribuição dinâmica. Vou passar isso para a empresa que tiver a provar isso. É justo para o empregador? Ele não teve nem a oportunidade de produzir prova, porque essa distribuição foi feita em sentença. Então, para não gerar surpresa, perplexidade, né, para a parte que teve o ônus invertido, ou em desfavor da qual teve o ônus invertido, o juiz tem que avisar antes, porque senão você vai surpreender, vai violar um direito da parte que não tinha o ônus originário. Ela nem sabia que tinha que produzir e ela está sendo penalizada. Você está mudando as regras do jogo no julgamento, não dando oportunidade para a parte produzir a prova. Então, a decisão sobre a inversão probatória deve ser feita antes da instrução, para propiciar a parte não detentora do ônus probatório ordinário que se desincumba do encargo. Não surpresa para propiciar o pleno exercício do contraditório da ampla defesa, artigo 341, parágrafo 1º. Tá? O que a jurisprudência trabalhista tem abarcado é que, se essa inversão de ônus já está sumulada, não seria necessário intimar as partes sobre a inversão. Não precisa avisar as partes antes, porque isso já está em súmula do TST. As partes já deveriam conhecer essa súmula. É o caso, por exemplo, eu vou adiantar, da questão dos cartões de ponto, tá? Eu sempre tenho dado o exemplo aqui para vocês que quem tem o ônus de provar a extrapolação da jornada é o autor, e é mesmo, que é fato constitutivo do direito dele, distribuição estática. O réu, normalmente, na defesa, ele vai simplesmente negar aquela jornada do autor. Não, ele não trabalhava nesse horário. É uma simples negativa, não inverte o ônus. Agora, a súmula 338 diz o seguinte: qual é o jeito certo de provar a jornada? Cartões de ponto. Para as empresas, felizmente, mudaram o critério para facilitar para as empresas e prejudicar os empregados, né? Felizmente é isso, para não estender muito, que a gente está quase terminando a aula. Mas as empresas, elas somente precisam controlar documentalmente o horário de trabalho se tiverem mais de 20 empregados. Antes eram 10. Então, flexibilizou. Isso, obviamente, é um prejuízo muito grande aos empregados e assim, foi uma mudança normativa recente muito ruim. A gente está nessa toada de mudanças normativas, na minha avaliação, via de regra, ruins. Mas o fato é que, vamos supor que a empresa tinha que ter cartão de ponto. A empresa não junta o cartão de ponto no processo. Tem uma súmula que diz que inverte o ônus. Você podia ter juntado o cartão de ponto, a lei determina que você tenha os cartões de ponto, e você está prejudicando o empregado de provar as horas extras, porque como é que ele vai provar seus cartões de ponto? Súmula 338. Como é que ele vai provar os cartões de ponto? Ou as horas extras sem os cartões de ponto? Então vai haver uma inversão do ônus probatório. Isso está simulado. Então, nessas hipóteses em que a inversão do ônus pela distribuição dinâmica estiver simulada, não haverá necessidade de chegar para a parte e falar assim, opa, para o réu, né? Você precisa produzir essa prova, tá? Porque, em tese, ela já sabe, está numa súmula. A súmula é anterior à audiência, não há surpresa nenhuma. A questão é de conhecer a súmula ou não. Tem que conhecer, em princípio. Para poder dizer, mas eu não sabia. Está na súmula. É o seu entendimento aí já uniformizado. E isso tem realmente sido bastante adotado. Para também não gerar uma situação, uma percepção errada de vocês, isso tem muito a ver com o que eu falei agora da questão da súmula e da não surpresa. A maior parte das aplicações de distribuição do ônus à prova é a partir da distribuição estática, tá? A maior parte. Excepcionalmente é que a gente vai para a distribuição dinâmica. É muito excepcional.
É muito excepcional. Até por uma questão prática, gente. Até por uma questão prática. E aí vai a questão também do saber fazer, saber ser, né? O saber ser. Normalmente o juiz vai estudar o processo mesmo com mais afinco em 2 momentos. No primeiro grau. Antes da audiência, de instrução, então ele vai precisar conhecer os detalhes para fazer as provas, e quando do julgamento. São nesses 2 processos. Na audiência de instrução, são muitas audiências no dia. Então ele olha ali, mas ele tem que ter um certo dinamismo, porque senão ele não vai conseguir se preparar direito. Não vai conseguir vencer. Ele vai estudar 20 processos num dia, como é que ele vai fazer? Então, é uma leitura um pouco mais rápida, e às vezes assim, não tem como saber ali na hora se é difícil, se não é difícil. Então é raro eles ter uma percepção ali, opa, isso aqui, eu vou aplicar a distribuição dinâmica do ônus probatório aqui, vou avisar as partes antes. É raro, não estou dizendo que não acontece. É raro, é ousado, isso pode ser questionado, porque obviamente a pessoa que não tinha o ônus e que passa a ter vai reclamar, vai protestar, vai criar um incidente. Então, assim, não há, vou dizer assim, há previsão, mas as condições para que se apliquem são sempre muito sensíveis, da inversão do ônus pela distribuição dinâmica. E em julgamento ele não vai poder fazer. Ele não vai poder inverter apenas no julgamento sem avisar as partes antes, porque aí violaria o direito à ampla defesa e contraditório daquele que não tinha o ônus probatório e que não pôde produzir a prova. Tá? Então, normalmente, eu tenho usado muito nessas questões simuladas, tá? Especialmente nessa hipótese de cartão de ponto. Aí eu nem preciso avisar antes, porque como está simulado, eu não estou surpreendendo ninguém, eles deviam conhecer a súmula, esse é o pressuposto. Tá? Um último comentário antes de passar as perguntas: não se aplica ao processo de trabalho a possibilidade de inversão do ônus por convenção das partes. Tá? Se entende que o processo de trabalho tem uma arquitetura em que não se permite a convenção das partes, a negociação processual. Isso vem de uma orientação do próprio TST na Instrução Normativa 39 de 2016, artigo 2, inciso 7. Pessoal, perguntas pela ordem possivelmente. Eu vou pedir aqui uma autorização para inverter, que eu vi o último comentário da súmula 338. Então, ela fala em 10 empregados, acho que foi a Eveline, né? Ela fala em 10 empregados, porque você se lembra que eu falei que a reforma trabalho. A reforma não. Recentemente, 1 ano depois da reforma, houve uma mudança para 20 empregados. A súmula foi feita antes da reforma. Mas a compreensão é exatamente a mesma. Né? Só vai mudar o número. Se a lei agora fala em 20, a partir da vigência da lei, a súmula, em tese, vai falar em 20. Né? Então, para aquelas situações que ocorreram antes dessa mudança legislativa, que, salvo o melhor juízo, foi em 2019, eu não me lembro muito bem, acho que foi em 2019, que também trouxe o controle de horas por amostragem, né? Que só as situações... Amostragem não. Esqueci o nome. Mas é só quando, se tiver hora extra que vai controlar, se não vier, é que vai registrar, enfim, por situações excepcionais. Essas mudanças, que para mim são muito ruins, sob a perspectiva de justiça social, elas somente vão ser aplicadas após a vigência, e aí a súmula, ela em algum momento vai precisar ser alterada, né, de 10 para 20. Né? Mas o TST ainda não fez, não há nenhum também grande problema em relação a isso, porque a gente sabe, né, até esta alteração eram 10, e aí a súmula para aqueles fatos posteriores vai ser adotada do mesmo jeito, mas considerando 20 empregados. Né? Dá para se fazer facilmente por uma operação lógica. Mas acho que a Ana Luísa e o Matheus perguntaram, como eu sou muito cavalheiro, eu vou pedir para a Ana Luísa começar a pergunta e ver se comporta do Matheus. Vai lá, Ana Luísa. Oi, professor, bom dia. É sobre a discussão no chat, né, que a gente estava com dúvida, porque a Marina tinha perguntado assim: se o réu só nega o fato, se iria haver a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. E para mim não, porque se ele está só negando, não vai inverter o ônus, logo o autor vai ter que continuar provando. Só que a Eveline tinha entendido que o réu que ia estar com ônus. Então a gente está meio que... Mas está aqui, gente, ó. Brigando. Eu repeti isso várias vezes.
Pois é isso, né? Vai continuar com o autor, né? Não vai inverter ônus nenhum, né? Eu repeti isso várias vezes, justamente assim, eu entendo, tá? Não é nenhuma crítica à discussão, porque eu acho que a discussão é muito válida. Mas, de fato, na prática, às vezes é difícil. Ele está simplesmente negando ou ele está apresentando um fato modificativo, impeditivo e extintivo? Esse é o problema. É porque às vezes a gente não consegue identificar como uma simples negativa, não está tão claro. Tá? Então não tem problema nenhum na gente confundir na aplicação prática. A dificuldade vai existir aí. E não é só de vocês, vai ser a minha também. É que às vezes eu falo assim, pô, mas ele só está negando, ou ele está apresentando algo modificativo, impeditivo ou extintivo. Esse que vai ser o desafio. Agora, o conhecimento em si, vocês precisam ter. A simples negativa não inverte. Tá aí, ó. É só ler. E Mas aí, a questão da presunção de veracidade também só vai ocorrer se ele ficar calado, né? exato. Por isso que ele precisa negar, né? É justamente por isso. Porque senão sempre o ônus vai ser dele, gente. Do réu. Porque se ele não nega o fato, ele vai ter que provar. Porque o fato passou a ser incontroverso. Então, em princípio, ele vai ter que afastar aquela presunção relativa. E vai ter um detalhe. O juiz, talvez ele nem deixe provar. Eu falo assim, é porque às vezes a gente fala assim, mas por que ele não vai negar se o fato não existiu? É uma revelia, às vezes o advogado fez às pressas a defesa e não negou especificamente, tem várias situações. Né? Mas vamos supor que o fato não aconteceu e o réu na defesa não negou. O fato passa a ser incontroverso. É uma presunção relativa. Em tese, ele pode provar de forma contrária, pode apresentar uma prova para afastar aquela ilação de veracidade. Talvez o juiz nem permita, porque fatos incontroversos não dependem de prova. O juiz pode indeferir, a gente viu que isso não gera nulidade, mas o juiz pode, né, se for bonzinho, se achou que está muito estranha a história do autor, o juiz pode produzir prova. Então há a possibilidade de produzir prova. Mas aí o ônus já passa a ser do réu, porque ele não negou, o fato é presumidamente verdadeiro. Então, se ele não nega, o ônus seria dele. E se ele nega, o ônus vai ser também? Então sempre vai ser. Não é justo. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a simples negativa não pode gerar a inversão do ônus, porque não seria justo com o réu. Se ele não nega, ele terá que provar. Se ele nega, ele vai ter que provar também. Então, é melhor ter a regra. A regra deveria ser, artigo 818, o réu tem que provar tudo. É justo isso? Não. E a regra não é essa. A regra é o autor, fato constitutivo. O réu, fato modificativo, impeditivo e extintivo. Então vamos voltar ao exemplo mais simples para vocês. O autor diz que trabalhava de 8 às 20. Sem intervalo. 8 às 20 dá aí 12 horas de trabalho. E, portanto, eu quero 4 horas extras. Qual é o fato constitutivo do autor? Extrapolação em 4 horas da jornada normal de 8 horas. Ele vai ter que provar que trabalhava de 8 às 20. Aí o réu diz o seguinte, não. E vou dizer, a impugnação é específica. Se o advogado não tiver a técnica, ele vai atrair para si o ônus probatório, o réu. Se ele simplesmente fizer uma impugnação genérica e não específica. Não, o autor não trabalhava de 8 às 20. Isso é uma impugnação genérica. Aí vai inverter o ônus. Porque a impugnação genérica não é suficiente para impugnar o fato. O que o réu teria que fazer? Uma impugnação específica. O autor não trabalhava de 8 às 20, trabalhava de 8 às 17 com 1 hora de intervalo. Portanto, trabalhava 8 horas por dia. Se trabalha 8 horas por dia, ele não faz jus às horas extras. Você não pode confundir isso com fato extintivo. Você não pode confundir isso com fato modificativo, com fato impeditivo. Isso é uma simples negativa, que ele precisa fazer para se defender. Senão ele não tem direito de defesa. Ou o direito de defesa dele fica muito limitado, porque sempre o ônus vai ser dele. Isso é uma simples negativa. Ele está negando o fato constitutivo. Apenas. É totalmente diferente da situação. Olha, o autor trabalhava de 8 às 20, sim. Às vezes passava de 8 às 20, passava das 8 horas por dia, trabalhava, mas ele era o gerente da loja. Vejam que o fato constitutivo, em princípio, já está provado, porque o próprio réu admitiu. Ou não impugnou, na hipótese, eu não sei o horário que o autor trabalhava, mas ele não tinha jornada controlada porque ele era o gerente da loja. O artigo 62 impede o pagamento de horas extras. Ele não faz jus a uma jornada controlada. Ele não tem direito às horas extras por lei.
Tá vendo a diferença? Na primeira hipótese, o réu só negou. Não, ele não trabalhava nesse horário, trabalhava em outro. Na segunda hipótese, o réu aceita que ele trabalhava no fato na jornada indicada, ou não nega, tanto faz, e, ao mesmo tempo, apresenta um fato impeditivo. Qual o fato impeditivo? O enquadramento do autor como gerente que recebe 40% à luz do artigo 62. O artigo 62 diz que não são devidas horas extras a esse tipo de empregado. Aí quem vai ter que provar o fato impeditivo, que é o enquadramento, no artigo 62? O réu. Conseguiram entender, pessoal? Beleza. Matheus? Professor, bom dia. Professor, no caso, caso o empregador acredite que seja a hipótese de inversão do ônus da prova, ele tem que dispor disso na inicial, ou o juiz pode conhecer de ofício, debruçado a análise dos autos? Olha só, tá muito ruim para mim o seu microfone, eu não consegui ouvir direito. Eu só vi no caso, responde, ou até servidor público, eu não sei se... Você pode falar um pouquinho mais alto e talvez mais próximo? Melhora, professor? Pouca coisa. Fala aí. Melhorou assim? Muito. Tá bom. Professor, eu estou na dúvida acerca do seguinte: o empregado, na verdade, na inicial, ele deve trazer um pedido, caso ele acredite que seja a hipótese de inversão do ônus da prova, ou o juiz pode conhecer de ofício essa situação? As duas coisas. Boa pergunta, obrigado, Matheus. É comum, tá? Eu confesso que é chato, né? Porque eu vou ter que decidir sobre um incidente. Mas é comum na inicial E assim, é chato, sabe por quê? Porque eles fazem aquela petição inicial padrão do escritório, aí eles colocam um bando de coisa antes. Na defesa é a mesma coisa quando eles colocam as preliminares. Assim, tendo razão, não tendo razão, eles apresentam lá aquele modelão chapado de inversão do ônus da prova, porque tem dificuldade, não sei o que lá, quase 10 páginas de várias coisas que não se aplica a reforma nisso, naquilo, papapá. Eu entendo, tá? Entendo, não estou aqui criticando a atuação do advogado, eu só estou desabafando, que para nós é chato, porque dá trabalho, tem que estar o tempo inteiro vendo, analisando, tal. E, na maior parte das vezes, o juiz, quando for o caso, ele vai fazer de ofício. Mas são as duas coisas. E o que eu acho assim, mais chato, para vocês me compreenderem mal, né, o meu desabafo, não é o fato dele colocar na petição inicial, que ele pode fazê-lo. É não fazer de forma contextualizada. Porque uma coisa é você pedir para tudo, independentemente do que você está pedindo. São 30 pedidos, o juiz vai ter que um a um dizer o que é o ônus da prova, que não precisa dizer que, até a gente tem muita coisa para fazer. Sabe? Uma perda de tempo. Uma coisa é, o assédio sexual aqui, nesse pedido eu preciso da inversão do ônus. É mais efetivo e eficiente para o próprio autor. Porque o juiz vai analisar com os olhos específicos para aquela situação e não fazer de forma genérica. Normalmente eles fazem de forma genérica, sabe? Tipo, estou passando a batata quente para o juiz é que se vire, mas pode sim, na inicial é um requerimento, pode fazer em audiência, excelência, né, há uma dificuldade em relação a isso, uma facilidade para o réu, né, por conta disso, ele tem o documento, então queria inversão, o juiz decide, excelente, se for assim, preciso, ótimo, às vezes o juiz não percebe isso na hora. Só vai perceber depois, mas aí já não deu oportunidade para o réu, aí já cria um problema, enfim. Mas de ofício também. Isso aí tá. Eu vou até tentar ler, porque eu tô vou botar aqui no 818. Possivelmente isso deve ter até na lei, deixa eu ver. Olha como é que está Inclusive, aqui na lei fala do juiz, né? Mas fala em poderá. Não. Nos casos previstos em lei, 818, parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei, ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo, ou a maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada
caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, a questão da não surpresa. Então, aqui está dizendo que poderá o juiz. Para a segunda, a decisão referida no parágrafo primeiro deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Bem, vejam que aqui, a despeito de falar em poderá, né, o juiz, não está dizendo que a iniciativa necessariamente é do juiz ou que há uma vedação ao requerimento da parte. Tá? Então, eu não vejo problema nenhum. Se é uma faculdade do juiz, se é uma faculdade, ele pode fazer de ofício, claro, mas se é uma faculdade, ele pode, caso provocado, também deferir. É uma faculdade dele, ele vai decidir. Se é por provocação da parte ou se é, né, de ofício, não deixa de ser uma faculdade. Essa é a minha leitura, e é isso que tem acontecido. Eu acho que a gente não tem criado muito caso, porque é uma questão lógica, né? Se ele pode mais, pode fazer de ofício, por que ele não pode fazer a partir de uma provocação da parte? Quem pode mais, pode menos. Mas obrigado, Matheus. Obrigado pela pergunta. Gente, só para aqui rapidamente, ó, algumas situações para serem conhecidas, a gente já está terminando aqui a nossa aula. Vínculo de emprego. Quem prova? Vou falar resumido, tá? O autor tem que provar que prestou serviços ao réu, porque a prestação de serviço é fato constitutivo ao direito ao reconhecimento de vínculo empregatício. Só precisa provar que prestou serviço. Agora, o réu vai ter que apresentar os fatos impeditivos. Quais são os fatos impeditivos ou modificativos? Um ou outro. O réu vai ter que provar que, a despeito de haver prestação de serviços, não havia subordinação, ou foram serviços eventuais, ou era um trabalho voluntário. Vai pegar lá os elementos do vínculo empregatício, né? Se lembra do SNUP, subordinação, onerosidade, não eventualidade e pessoalidade, e vai dizer, olha, não tinha um desses elementos, então não tinha vínculo empregatício. É outra relação de emprego. É outra relação de trabalho, perdão. Tá? Aí se o réu simplesmente dizer o seguinte, disser, não, ele nunca prestou serviço para mim. Nunca. Isso é uma simples negativa. Quem vai ter que provar que prestou serviço é o autor, continua tendo que provar. O réu somente vai ter que provar fato impeditivo, modificativo e extintivo se ele reconhecer a prestação de serviço, ou se ficar aprovada a prestação de serviço, e aí o réu vai ter que provar que não havia subordinação, ou não havia onerosidade, ou não havia não eventualidade, ou não havia pessoalidade. É isso. Término do contrato. Né? Se há um contrato de trabalho, quem tem que provar o término, que é um fato extintivo desse contrato, é, em princípio, né, o réu. Quem tem que provar o término desse contrato é o réu. Essa é mais ou menos o que diz a súmula 218. Justa causa do empregado, né? Assim, o empregador aplicando uma justa causa. Quem vai ter que provar a falta grave é o empregador. Porque a falta grave é um fato, né, que modifica o direito do autor às verbas rescisórias de uma dispensa normal, que é a dispensa sem justa causa. Então, quem vai ter que provar a falta grave é o empregador. Rescisão indireta, que é quando o empregador comete a falta grave e o empregado quer rescindir o contrato, porque o empregador cometeu uma falta grave. Mesma coisa, quem vai ter que provar que o empregador cometeu uma falta grave é o empregado. Porque é ele que está tendo que mostrar que o fato constitutivo ao seu direito, às verbas rescisórias, foi causado pelo empregador. Tá? Horas extras e recusa da juntada nós já vimos, né, que há uma inversão do ônus probatório aqui. A mesma inversão ocorre, nós iremos ver isso com mais calma, mas a mesma inversão ocorre quando o registro de horários são invariáveis, o empregador ele junta as folhas de ponto, mas as folhas de ponto têm registros fixos, 8 às 18, 8 às 18, 8 às 18, todos os dias. Essas folhas de ponto são inverossímeis, né? não são possíveis. Então, aqui há uma inversão do ônus probatório, né? Porque o empregador deixou de cumprir o seu dever legal de registrar corretamente as horas nas folhas de ponto e está causando um prejuízo. O empregador tinha uma aptidão melhor para provar as horas extras. Então, a despeito das horas extras originárias, o ônus, originário de provar as horas extras ser do empregado, nesse caso específico, a aplicação da distribuição dinâmica por súmula.
Ônus de provar os requisitos para o Vale Transporte. Tem se entendido pela súmula 460, que é do empregador, porque o empregador, no momento da admissão, ele precisa verificar se o empregado ele faz jus ou não, então ele tem que ter isso documentado em tese, para ele é muito fácil conseguir isso. E o ônus de provar o FGTS tem se entendido, né, que também é do empregador. Deixa eu só conferir aqui, porque às vezes isso houve algumas mudanças e às vezes a minha memória me trai. Mas, para não passar isso errado para vocês... 461. FGTS é ônus da prova. Vale Transporte, ônus da prova. É do empregador, onde se comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do Vale Transporte. Aqui eu reputo que é uma forma de distribuição dinâmica também, porque em tese quem tinha que provar que faz jus a transporte público, isso é fato constitutivo, é o autor, em tese. Mas como para o empregador é muito fácil provar a questão dos requisitos, é só ele, no momento da admissão, ele demonstrar que o reclamante recusou o Vale Transporte porque não fazia jus não usava o transporte público. Então, houve essa inversão. Esta é a minha avaliação da súmula 460. E a súmula 461 é mais simples ainda, porque, na verdade, o depósito de FGTS é um fato extintivo da obrigação, né? Então, é o empregador que vai ter que provar que depositou, porque extingue a obrigação do fato constitutivo do autor. Então, quem tem que provar que fez o depósito de FGTS é o empregador. Mesma coisa em relação ao pagamento de salário. Quem tem que provar que pagou salário é o empregador. Ele tem essa obrigação. Né? É um fato extintivo do direito ao salário, do direito constitutivo, do fato constitutivo ao salário do autor, então é o empregador que tem que provar. Beleza, pessoal? Então é isso. Lembrando, tá, a todos os colegas que amanhã não haverá a aula online presencial, tá? Eu vou colocar um vídeo para vocês novo, tá? Inédito. Espero que até o final do dia eu esteja inspirado. Peço a paciência dos senhores, caso eu não consiga colocar amanhã exatamente, eu vou tentar o máximo, tá? Mas hoje, se eu não vou ficar sofrendo aqui para vocês e falando das minhas lamúrias, não, porque, enfim. Mas aí eu só peço a paciência, que vai ter o vídeo, tá? Eu vou tentar o máximo que seja online, que é o desejável, mas se por acaso não tiver, eu peço que vocês me perdoem. Tá bom? Gente, muito obrigado pela paciência, espero que todo mundo tenha entendido, isso é importantíssimo. Se não tiverem entendido, gente, sem problema nenhum, pode falar. Às vezes eu falo que tá aqui e tal, brincando, mas é porque eu preciso também dar uma sacudida em vocês. Ó, tenham fé, tá aqui escrito, ó, tá aqui escrito. Tenham fé que é isso mesmo. A questão é mais em entender esse processo, eu compreendo que vem por etapas. Se alguém tiver dúvida disso aqui, eu estou inteira à disposição na próxima aula ou em qualquer outro momento, tá? Gente, um abração, bom final de semana para vocês e até a outra... Bom feriado também, até outra semana. Um grande abraço.